bem? Hoje nós vamos fazer a correção da lista 7, que trabalhava com o ponto médio de um segmento. Então a nossa lista teve 5 questões que envolvia essa definição. Então o ponto médio de um segmento, ele é um ponto, então ele tem coordenadas x e y. Como ele é um ponto médio, então ele tem uma média de x e tem uma média de y. Então, se eu quero a média de x, eu tenho um segmento, 2 pontos. Faço a média dos valores de x, 2 valores, vou dividir por 2. Y, a mesma coisa, 2 valores de y é uma média, então eu também somo e divido por 2. A primeira questão falava assim, ó, os pontos A, menos 1 e 4, e B, 5 e 2, pertencem a um segmento de reta. Marque a alternativa correta. O ponto médio desse segmento possui quais coordenadas? Então, eu vou fazer a média de x. Então, ó, x, y. Quero a média de x. Então, vou pegar o primeiro mais o segundo, dividir por 2. A média de y, primeiro mais o segundo, dividido por 2. A média de x, 5 menos 1, 4. 4 por 2, 2. A média de y, 4 mais 2, 6. 6 por 2, 3. Então, o ponto médio desse segmento é 2 de x e 3 de y. Essa questão era para marcar a alternativa correta. Então, a alternativa correta era a letra B. Tranquilo? Já a questão 2 era somente para você calcular o ponto médio de um segmento cujas coordenadas dos pontos foram dadas para vocês. Então, eu venho aqui, o A. O A tem menos 6 e 9. Então, ó, x e y. Média de x. O primeiro é menos 6, o segundo é menos 2. Dividido por 2. Média de y, o primeiro é 9, o segundo é 5, dividido por 2. Vamos somar. Somar 6 negativos com 2 negativos são 8 negativos. Por 2 vai dar menos 4. 9 mais 5, 14. Por 2 vai dar 7. Então, o ponto médio desse segmento, menos 4 de x, 7 de y, ok? Já o B mudou as coordenadas, então eu tenho lá o A 1 e 7 e o B 11 e 3. Então eu venho aqui, ó, A, x e y, B, x e y. Ok, eu quero a média do x. A média do x vai ser 1 mais 11 dividido por 2. A média de y vai ser 7 mais 3 dividido por 2. 11 mais 1, 12. 12 por 2, 6. 7 mais 3, 10. 10 por 2, 5. Então, o ponto médio desse segmento, 6 e 5. Já a questão 3, ela fala o seguinte. Na figura abaixo, determine as coordenadas do ponto A e o ponto B. Então, vamos lá. O ponto A, ele está no gráfico. Então, as coordenadas dele, menos 3 de x, 1 de y. Então, o A, menos 3 e 1, ok? E o B? O B, 3 de x, 2 de y. 3 de x, 2 de y. Pronto, fizemos a primeira parte, que era determinar as coordenadas de A e B. Em seguida, ele fala, considerando esse ponto A e B, calcule também as coordenadas do ponto médio desse segmento. Agora, eu quero o ponto médio. Então, o ponto médio vai ser a média de x, então é menos 3, mais o outro, que é 3 positivo, dividido por 2. A média de y, 1 mais 2, dividido por 2. Então, eu tenho 3 menos 3, 0. 0 por 2 dá 0. 1 mais 2, 3. 3
por 2 vai dar 1,5. Então, o ponto médio desse segmento é 0 e 1,5. Se for representar no gráfico, tá aqui, ó, 0 e 1,5, exatamente ali entre o número 1 e 2. Estaria aí o ponto médio. A questão 4 nós resolvemos no vídeo passado, do dia 1º, né? Então, dia 1º de junho tem o vídeo da explicação do ponto médio do segmento, onde a gente resolveu aí a questão 4. Então, se você não tiver visto o vídeo, volta lá no vídeo do dia 1º para fazer a 4, tá bom? Então, a 4 foi realizada no vídeo do dia 1º de junho, ok? Agora, a nossa última questão, a questão número 5. A questão número 5, ela vai englobar as duas definições. A definição de ponto médio, que é o que a gente está vendo nessa lista, e a definição que trabalhamos anteriormente, que é a definição de distância entre dois pontos. Por quê? Porque ele fala o seguinte, olha, os vértices de um triângulo são os pontos A, B e C. Então, ó, o ponto A, 0 e 4. O ponto B vai ser 2 e menos 6. E o ponto C vai ser menos 4 e 2. Ok? Então, a gente deu o A, o B e o C. Ele disse que esses três pontos formam um triângulo. Então, tá aqui. ABC, um triângulo. Podemos afirmar que a mediana AM, né? Então, olha só. A mediana é um segmento que une o vértice ao ponto médio do segmento oposto. Então, se esse aqui é a mediana, significa que M é o ponto médio. Por que, professora? Porque ele disse que a M é mediana. Então, tá bom. Então, a M é mediana, significa que ela une o vértice ao ponto médio do segmento oposto. Ok? Aí ele fala, determine a medida dessa mediana. Então, ele quer saber qual é o tamanho desse segmento, de A até M. Ou seja, ele quer a distância de A a M. Então, tá. Mas para determinar a distância de A a M, primeiro eu preciso calcular o M, né? Então, vamos calcular esse M. O M é o ponto médio de BC. Então, nós vamos lá, ó. Primeiramente, o ponto B é 2 e menos 6. E o ponto C, menos 4 e 2. Eu quero saber o ponto médio desses dois. Então, tá bom. X, X. Y, Y. Então, nós vamos. A média de X. A média de X vai ser 2 mais o menos 4 dividido por 2. Então, a média de X, 2 menos 4 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Professora, e a média de Y? Vamos calcular a média de Y aqui. Vou apagar só um segundinho. Vamos precisar do quadro todo para fazer. Então, olha, continuando lá, a média de Y, eu vou pegar o primeiro Y, que é menos 6, mais o segundo, que é 2, e vou também dividir por 2. Menos 6 mais 2, menos 4, menos 4 por 2, menos 2. Então, nós descobrimos o M, que é o ponto médio. Menos 1 de X e menos 2 de Y, ok? Então, já tenho o M, mas ele não me pediu o M. O que ele me pediu? Ele me pediu a distância de A até M, o segmento AM. Então, agora eu vou pegar o M e o ponto A, que a gente não havia usado ainda, ó, que é 0 e 4, e vou calcular o comprimento de A a M. Então, tá, para calcular esse comprimento é a distância. Então, vamos lembrar? A distância é a raiz quadrada
da diferença de x ao quadrado mais a diferença de y também ao quadrado. Lembre que a ordem não altera, tá bom? Pode ser o y1 menos y2 ou o y2 menos y1. Se quiser trocar, ó, para ficar igual ao outro, não tem importância não. Então, eu tenho que a distância vai ser a raiz, a diferença de x, olha, x2 menos o x1 ao quadrado, mais a de y, vai ser 4 menos o y1 ao quadrado, ok? Então, vou ter que a distância vai ser a raiz de 0 mais 1 fica 1. Deixa eu já colocar direto. Então, 1 ao quadrado. Mais, menos e menos é positivo. 4 mais 2, 6. Então, 6 ao quadrado. Então, a distância é a raiz de 1 mais 6 por 6, 36. Então, a distância é a raiz quadrada de 37. Logo, essa distância que eu calculei é a medida do segmento AM. Então, a mediana AM tem raiz quadrada de 37 como unidade de medida. Ela era a alternativa, a raiz quadrada de 37 é a letra D, ok? Olha, faça a correção da lista. Já deixe organizado para quando você for fazer a avaliação agora no final de junho, né? Já serve para você poder pesquisar. O que acontece? Essa semana anterior você tinha que ter enviado a lista 1 e a lista 2. Nós precisamos até o final de junho ter pelo menos 5 listas registradas. Eu vou pedir 2 por semana, então das 6 você tem que mandar no mínimo 5, porque vai ser 5 das listas e 5 da avaliação, tá bom? Então não atrase. Quem não enviou a 1 e a 2 ainda, envie. E essa semana é para enviar a 3 e a 4. Pode enviar lá pelo GR8, não tem importância, ou pode enviar diretamente pelo meu WhatsApp, que o número já ficou disponível lá, tá bom? Fica a seu critério. Pelo WhatsApp eu olho mais rápido, mas se quiser mandar também pelo GR8 não tem importância, ok? Fica aguardando a lista de vocês, não deixa para a última hora, tá? Um beijo, fica com Deus, boa semana para vocês. Até mais, tchau!